Boa noite, irmãos. Nós gostaríamos de agradecer a Deus por mais uma vez poder estar fazendo essa live e que Deus possa estar nos conduzindo nessa noite, nos dando direção, nos dando entendimento para que nós possamos ouvir a palavra de Deus falar aos nossos corações. Vamos começar adorando. E você já pode aproveitar para estar curtindo a nossa live, estar se inscrevendo no canal se você ainda não fez isso. Se inscreva e compartilhe com aquelas pessoas que você tem contato para que elas possam também ser alcançadas pelo amor de Deus. Amém? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante é meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne.
nós possamos realmente declarar a cada dia que só Deus é santo, só Tu és santo. Nós vamos estar declarando nesse momento. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declare. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Declare bem do fundo do seu coração: só Tu és santo. Só Tu és santo. Fale para Deus nesse momento. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvando a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos tendo o privilégio de anunciar a palavra do Senhor. Nesta noite eu quero compartilhar com você a visão de 2 homens, a experiência que 2 homens tiveram
a visão de Cornélio e Pedro. A visão de Cornélio e Pedro. Eu quero pedir a você, se você ainda não compartilhou esse link, que você possa estar compartilhando, que você possa estar dando um joinha, porque ajuda bastante o canal, né? Como você sabe, eu sou o pastor Rui, pastor da Primeira Igreja Batista em Guandu, e louvamos a Deus por Ele nos conceder o privilégio de estarmos ali fazendo ou cumprindo a missão do Senhor. Eu quero convidar você para estar lendo Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Atos 10, a partir do versículo 1. Vou compartilhar primeiro a visão do centurião Cornélio, que diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e as esmolas subiram com oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contou-lhe tudo o que tinha acontecido e enviou-os a Jope. Amém? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem atendido as nossas orações. Tua palavra bem diz que o Senhor o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como o Senhor ouviu os Teus servos no passado, o Senhor tem ouvido o Teu povo na face da terra, o clamor dos Teus servos. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, nós temos a visão de Cornélio. Só que para você entender bacana a situação, eu quero compartilhar com você um pouco da visão de Pedro. A partir do versículo 9 fala da visão de Pedro. Diz que no dia seguinte, quando Cornélio enviou os seus soldados piedosos, né? Ele enviou 2 homens e um soldado piedoso. Eles foram para a casa de Pedro, ou seja, na casa de Simão, onde Pedro estava hospedado. Então, quando eles ainda estavam chegando, a Bíblia diz que Pedro estava hospedado na casa de Simão.
E a Bíblia diz que Pedro teve fome. E a Bíblia diz que ele estava querendo comer alguma coisa, mas a comida, a refeição não estava pronta, estava sendo preparada. E aí Pedro fez o seguinte, Pedro resolveu ir para o terraço para orar. A Bíblia diz que Pedro, enquanto a refeição está sendo preparada, Pedro sobe para o terraço para orar. Enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que ele viu descer do céu, como se fosse um lençol, um grande lençol, que descia à terra, presa pelas quatro pontas, contendo todas espécies de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, Pedro vendo descer isso, Pedro fica admirado com aquilo, mas ele ouve uma voz que disse: levanta, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, Senhor, jamais algo impuro ou imundo entrou na minha boca, eu nunca comi essas coisas. A voz lhe falou pela segunda vez: não chames comum ou impuro o que Deus purificou. E Pedro está ali prestando atenção naquilo, e isso aconteceu 3 vezes, descendo, e Pedro escuta a voz: levanta, mata e come. Aconteceu por 3 vezes, diz o texto. Enquanto Pedro fala, quando essa voz fala com ele pela 3ª vez, o lençol é recolhido ao céu, né? Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Eu fico imaginando, se fosse eu e você na visão, nós íamos ficar como Pedro. Pedro fica imaginando o que foi isso. O que aconteceu? Será o quê? E ele começa a matutar, começa a se inquietar com aquilo. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens que foram enviados por Cornélio eles descobrem a casa de Simão, e a Bíblia diz que eles chamam a porta, né? Eles chamam a porta e perguntam se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro está escutando, né? Aí a segunda acontece que agora eles chamam lá embaixo. Pedro está em cima, raciocinando o que está acontecendo, como que foi aquela visão. Então, quando os homens perguntam por Pedro, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse a Pedro, coisa linda, o Espírito disse a Pedro: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, porque eu os enviei. Isso aqui é fantástico. Pedro tem a visão. Cornélio tem a visão primeiro que Pedro. Cornélio tem a visão. Cornélio estava orando e ele tem a visão. E agora o anjo manda Cornélio chamar Pedro. Cornélio envia os homens para Pedro. Pedro estava orando, tem a visão, e agora o Espírito fala com Pedro: 3 homens estão lá embaixo procurando, vá com eles sem hesitar, ou seja, sem
nenhuma resistência, né? Portanto, levante-se, desça, não hesite em ir com eles. Pedro desceu, recebeu eles, falou para ele aqui, ó, quem vocês estão procurando sou eu. O que está acontecendo? O que vocês querem? Os homens contam que Cornélio teve a visão e agora o anjo tinha mandado chamar Pedro para Pedro ir lá na casa de Cornélio. Pedro recolhe os homens para dentro de casa, passam o resto do dia ali e agora no outro dia eles vão para se encontrar com Cornélio. Eles vão se encontrar com Cornélio. A Bíblia diz que eles vão e Pedro vai acompanhado com alguns servos do Senhor que estavam com Pedro. Pedro chamou eles para ir com eles. Mas eu quero compartilhar algumas perguntas com você. Cornélio era um homem bom? Sim ou não? Claro que sim. A Bíblia diz que ele era um homem que dava muitas esmolas. Cornélio era um homem bom. Era temente a Deus? Sim ou não? Sim. Cornélio estava orando. E a Bíblia diz que ele orava constantemente. E não só ele, mas a Bíblia fala que a sua família. Vamos voltar lá um pouquinho no texto. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Todavia, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Isso aqui é muito interessante, porque Cornélio era um homem temente a Deus, um homem bom, sua família também, pessoas boas, pessoas que oravam a Deus. Ele dava esmola, ajudava o povo. Agora, uma pergunta interessante. Era salvo? Sim ou não? Não era. Apesar de ser um homem temente a Deus, apesar de ser um homem bom, ele não era salvo. Apesar de orar, buscar a Deus, ele não era salvo. O que isso esclarece para mim? Não adianta você ser uma boa pessoa, não adianta você ajudar os outros, tudo isso nós temos que fazer. Não adianta para alcançar a salvação que eu quero falar. Nada disso vai fazer você ser salvo. Nem você orar ou buscar a Deus vai fazer você ser salvo. Você só vai ser salvo se você receber a palavra de Deus e receber a Cristo como seu Salvador. O texto mostra isso. Isso mostra que apesar de todas as coisas, ele ainda não era salvo. Por isso a Bíblia diz que o anjo falou: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram até Deus. Mas você precisa de uma coisa: envia homens a Jope e manda procurar por um certo Simão chamado Pedro. Manda ele vir aqui, porque ele vai falar com você o que você precisa fazer. E mais lá na frente, nós vamos ver o que Pedro orientou ele a fazer. Então, portanto, a bondade por si só não salva ninguém. Se você é uma pessoa boa, se você está pensando que você é salvo, que você é uma pessoa boa, a bondade não salva ninguém. Nós somos criados para ser boas pessoas, para ser pessoas boas, né? Vamos analisar as atitudes envolvidas nesse fato. Nós vimos aqui 3 acontecimentos extraordinários que a gente pode chamar de milagre. O primeiro foi um milagre que aconteceu com Cornélio. Ele tinha de perceber que, apesar de ser um bom homem, ainda estava faltando algo para ser salvo,
Atos capítulo 3, Atos 10, do 3 ao 6, que nós lemos, diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, atemorizado, olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora manda alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Manda chamar. Chamar por quê? Porque Pedro teria que explicar a ele o que ele precisava fazer para ser salvo. E aí, a gente vê que ele teve que ouvir a pregação, a palavra de Deus. E isso aqui, eu vou falar com você, aonde que está registrado esse acontecimento extraordinário, né? Então Pedro começou a falar, Atos capítulo 10, a partir do 34. Então Pedro começou a falar. Pedro, ele vai na casa de Cornélio, né? Só que antes dele chegar lá, ele começa, para ele ser liberto para ir lá. Por que Pedro tem uma visão e Cornélio também tem? Primeiro, os judeus achavam que a salvação de Cristo tinha vindo só para eles. E tinha os outros povos como gentios, pessoas que não eram dignas de receber a palavra de Deus. Mas nós vimos que Jesus já quebrou esse paradigma com a mulher samaritana, né? Os samaritanos também, os judeus tinham um contrito com eles, tanto que na conversa de Jesus com a mulher samaritana, a própria mulher vira para Jesus e fala assim: como tu me pedes de beber, está lá em João capítulo 4, como tu me pedes de beber, sendo tu judeu? Você sabe que o judeu não se comunica com o samaritano. Mas a mulher não sabia com quem ela estava falando. Quando ela fala assim, Jesus fala assim: dá-me de beber, né? Então, ela retruca com Jesus. Mas beleza, aí Jesus lá quebra esse paradigma com os samaritanos. E agora Pedro ainda um pouco fechado, com preconceito de pregar para todos os povos, Pedro fica precisando de ter uma visão extraordinária, porque senão ele não iria na casa de Cornélio. Se aqueles 3 homens chegam na casa de Pedro, onde Pedro está hospedado, sem que Pedro tivesse aquela visão, Pedro não iria. Mas quando Pedro tem a visão que o lençol vem descendo com as 4 pontas levantadas, com os animais de todas as espécies, quadrúpedes, répteis, de todas as qualidades, aves do céu, e a voz fala assim: Pedro, levanta, mata e come. Pedro fala assim: de modo nenhum, eu nunca comi coisa imunda. Aí a voz fala assim: não chame comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes. Daí a pouco os homens chegam na casa de Pedro e chamam ele. O Espírito fala com Pedro: tem 3 homens chamando lá embaixo, vai com eles, não hesita, porque foi eu que os enviei. Beleza, Pedro agora vai. E Pedro vai, e ele chegando na casa de Cornélio, ele começa a anunciar e a pregar a palavra de Deus, né? Ele começa a pregar, mas antes ele tem ele dá uma explicação a Cornélio. E ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, ou seja, era contra a lei dos judeus associar-se a gentios ou mesmo visitá-los. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro
ou imundo homem algum. Então, através da visão que Pedro teve, Pedro entendeu que ele não poderia chamar imundo ou comum homem algum. E aí Pedro agora, ele tem essa convicção que era o Espírito Santo que estava revelando para ele e que ele tinha que ir na casa de Cornélio pregar a palavra de Deus. Então, aí ele diz, por isso, quando fui procurado, vim, né, sem nenhuma objeção. Pergunto eu, por que mandaram me chamar? Aí Cornélio começa a explanar a situação dele. Olha, há 4 dias estava eu orando, o anjo do Senhor apareceu e mandou que eu chamasse você. E agora estamos todos nós diante de ti e queremos saber de você o que Deus tem para nos falar. Aí Pedro começa a sua introdução do sermão de Pedro, né? Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou com, vamos dizer assim, diferentemente um do outro, né? Deus trata todo mundo igual. Todo mundo igual. Pedro percebe isso. Vejo que Deus não faz acepção de pessoa, mas de todas as nações ele aceitou aquele que teme, que é justo. Pedro agora começa o seu sermão introduzindo, falando para Cornélio, e a Bíblia diz que Cornélio não estava só ele e a sua família. Ele tinha chamado parentes e amigos. A casa estava cheia de parentes e amigos e conhecidos. Aí Pedro começa o seu sermão e ele começa, vocês conhecem, agora Pedro começa a falar de Jesus. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando por Galiléia e depois no batismo de João. E Pedro começa a pregar como Deus ungiu a Jesus, o Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e tal. E Pedro começa a falar com eles e andou por todos fazendo milagre, curando, fazendo bem para todos e tal. E Deus estava com ele. Pedro começa a falar, explanar de Jesus. Nós somos testemunha. Agora Pedro fala dele. Nós somos testemunha. Nós quem? Pedro e os seus irmãos em Cristo que foram com ele. Mas foram 6 pessoas, né? Nós somos testemunhas destas coisas. Nós vimos tudo isso. Nós vemos ele fazer, né, todas essas maravilhas na terra. Então Pedro começa a falar de Jesus e surpreende a todos com a mensagem, né? Nós somos testemunhas dos justos, maneira maravilhosa como Jesus fez, milagre, operou. Beleza, eles estão ouvindo a mensagem e são surpreendidos com a palavra. Deus, porém, Pedro fala, crucificaram, mataram, crucificaram, sepultaram, mas ao 3º dia Deus ressuscitou esse Jesus. Pedro começa a falar, Jesus foi um homem que andou na terra, nós somos testemunha, curou muitas pessoas, mas os soldados romanos, eles pegaram e crucificaram Jesus. Mas ao 3º dia Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha de todas essas coisas. Deus, porém, o ressuscitou ao 3º dia e fez com que ele fosse visto
não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós, e nós estávamos comendo e bebendo com ele depois que ele ressuscitou. Bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Eles estão ouvindo a mensagem, eles estão prestando atenção, sedento, curioso, com a alma sedenta de Jesus. E Pedro continua: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Testemunhar o quê? Testemunhar o que eles tinham visto, como Pedro já falou. Ele andou na terra, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou Lázaro morto há 4 dias, curou muitos enfermos, curou os 10 leprosos. Pedro foi falando, nós somos testemunha. E ele mandou que nós pregassem e que fôssemos testemunha que este é aquele a quem Deus ressuscitou, a quem Deus constituiu juiz vivo dos mortos. Juiz, né? Juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunha dele. Pedro agora fala dos profetas do Velho Testamento. Todos os profetas dão testemunho dele. Pedro está contando sobre Jesus, né? Fala dos profetas, de Isaías, todos eles deram testemunho de Jesus. E nós somos testemunhas vivas, né? Nós vimos e cremos e recebemos o perdão dos pecados mediante ao seu nome, né? Então, ele fala, todos os profetas dão testemunho dele e de que todo aquele que nele crê e recebeu o perdão dos pecados, são salvos. Enquanto Pedro ainda falava, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos os que ali ouviam a mensagem de Deus. Eu fico maravilhado com isso. Isso é simplesmente maravilhoso. Aquele povo estava tão sedento de ouvir a voz de Deus que Pedro não tinha nem terminado o sermão. A Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar novas línguas e começaram a se alegrar, e os servos do Senhor que estavam com Pedro ficaram admirados de ver também que o Evangelho que o Espírito Santo também tinha sido derramado sobre os gentios. Então, aqui nós vimos Deus fazendo de tudo para que todos pudessem ser salvos. Muitas das vezes nós estamos fazendo a acepção de pessoa para pregar o Evangelho. Quantas das vezes nós queremos escolher as pessoas para pregar o Evangelho. Então, milagre maravilhoso quando Pedro vê o lençol descendo. Mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes. Algumas coisas importantes para que a gente possa caminhar para o final da mensagem. Eu quero compartilhar com você. Algumas coisas importantes ainda nessa passagem, né? Já vimos que Pedro teve a visão quando ele estava orando, ele tem a visão. Cornélio orando tem a visão. Mas eu quero falar uma coisa para você. Como que está a sua vida de evangelismo? Às vezes, nós como cristãos, pensamos que
estamos fazendo a obra de Deus e às vezes, muitas das vezes, estamos deixando a desejar em algumas coisas, eu quero compartilhar com você. Se você é um servo de Deus e você fica admirado com essas maravilhas de Pedro, de Cornélio, e você fica pensando, eu queria ter uma visão, eu queria viver um sobrenatural com Deus, eu queria sentir a presença de Deus, eu quero falar uma coisa para você. Deus não vai fazer nada se você não tomar a iniciativa. Nada. Nada. Nós vimos lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, logo após Jesus ser assunto aos céus, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, e aí eles recebem o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Estavam todos reunidos, fazendo o quê? Orando. O crente que quer ter uma experiência com Deus, ele precisa orar. Ele precisa ter vida de oração. Se ele não tiver vida de oração, ele não vai ter experiência com Deus. Discípulo do Senhor estava reunido em oração, recebe o Espírito Santo. Em Atos 3, Pedro e João estavam indo ao templo. A Bíblia diz que eles estavam indo ao templo para orar, como de costume, ou seja, eram homens que estavam acostumados a orar. Atos capítulo 3. Estavam indo ao templo para orar. De repente eles são abordados por um coxo, um paralítico, que era colocado todos os dias à porta do templo. E ele estende a mão pedindo uma esmola. Pedro fala assim, aqui, olha para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem na mesma hora levantou. Começou a glorificar Deus. Outro milagre extraordinário. Mas Pedro e João estavam indo para onde? Ao templo para orar como de costume. Como de costume. Então, se você quer ter experiência com Deus, busque o Senhor em oração. Capítulo 9. Saulo, a Bíblia diz que Saulo era um grande perseguidor dos evangélicos, dos crentes, dos discípulos. E no caminho de Damasco ele tem um encontro com o Senhor. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele e falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala, quem és tu, Senhor? Ele fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. E Saulo, ele perseguia os discípulos, mas não porque ele odiava os discípulos e nem a Jesus. Ele pensava que os discípulos eram contra Deus. Então Deus, vendo que Saulo tinha um bom coração, que ele queria era defender o Evangelho, Jesus aparece para ele e se revela. Ele se converte. A Bíblia diz que ele fica 3 dias orando e jejuando. Aí Deus chama Ananias e fala assim, Ananias, vai lá, Paulo está orando, Saulo está orando e jejuando. Vai lá, coloque as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que Ananias colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo. E Saulo foi cheio do Espírito Santo. O que eu quero falar com você aqui? Saulo estava 3 dias orando e jejuando. Depois o nome dele foi transformado para Paulo. Atos capítulo 10, o texto que lemos. Como que Cornélio tem a visão? Estava orando, buscando ao Deus, né? Pedro, orando, e aí tem a visão, né? Os familiares de Cornélio, lá na casa de Cornélio, lá no capítulo 10, lá no final do 44, Pedro, na casa de Cornélio, todos ali
esperando. Com certeza esse povo estava orando. Enquanto Cornélio mandou, os homens chamam Pedro, eles vão ficar aqui. Mas vamos ficar aqui fazendo o quê? Fazendo festa? Não, vamos ficar orando, buscando ao Senhor, porque Deus tem algo para falar com nós. São batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 12. Pedro estava preso. Presta atenção. Pedro estava preso e a Bíblia diz que a igreja estava orando. A igreja estava orando. Os discípulos do Senhor estavam orando. E Pedro é libertado por um anjo milagrosamente. A Bíblia diz que as algemas caíram das suas mãos e pé, e ele saiu acompanhando o anjo. Oração, tem experiência com Deus. Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos. Eles foram presos porque estavam pregando o nome de Jesus, e eles são presos. Mas mesmo na prisão, eles estão louvando a Deus e orando. De repente, vem um anjo e causa um terremoto e as portas dos cárceres são abertas. Ali nós temos a conversão do carcereiro. Esses dois homens estavam fazendo o quê? Orando e louvando a Deus, buscando ao Senhor. Temos várias visões, várias pessoas que tiveram experiência com Deus, e eu quero falar com vocês da visão de Zacarias. Não sei se vocês lembram, quando Zacarias foi ao templo, né, oferecer sacrifício a Deus, sacrifício sacerdotal, e lá ele teve a visão que o anjo apareceu para ele. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 8. Zacarias recebe, né, ali a presença do anjo, e ele fica apavorado, e o anjo, né, fala com ele. O anjo fala com ele que as orações dele também foram atendidas, e que a mulher dele, Isabel, já na sua velhice, ia conceber e dar à luz a um filho. E ele questiona como que eu vou ter certeza disso. Aí o anjo fala que ele vai ficar mudo, e aí é onde ele fica mudo. Então, dentro da Bíblia, nós temos várias pessoas, servos do Senhor, que tiveram experiência com Deus. Mas como foi isso? Através de uma vida de oração, vida de intimidade com o Senhor. O que leva você e eu a pensar que vamos ter alguma experiência, né, magnífica com Deus, sem termos ou sem mantermos uma vida de oração. Esses homens mantinham uma vida de oração e Deus se manifestava para eles. Até mesmo o Cornélio, sem conhecer Jesus, nem era convertido ainda, mas era um homem temente a Deus. Deus assim o ouviu. Por quê? Porque ele era um homem que procurava servir ao Senhor. Eu quero deixar para vocês, vou contar para vocês duas histórias muito edificantes. Conta que há uma história cristã, que dois cristãos, um cristão, ele vivia distribuindo folheto em uma esquina, e ele ficou ali panfletando por vários e vários anos, mas num longo período ele não estava vendo resultado, não via ninguém se converter, e ele acabou desistindo, né? Ele desistiu e falou assim: eu acho que isso aqui, estou perdendo meu tempo. E ele desistiu. E 2 anos depois ele se arrepende, ele vai para lá para querer panfletar de novo. E quando ele chega lá, encontra uma pessoa panfletando no seu lugar. E aí ele começa a conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa era uma das pessoas que tinha recebido o panfleto, o folheto dele, e tinha se convertido. E aí aquele irmão fala com ele que voltou lá várias vezes para ver se aquele moço estava lá fazendo aquele belo trabalho, para ele agradecer a ele, mas viu que o moço não estava lá. Ele pensou: ele deve ter morrido, eu vou continuar essa bela obra que ele realizava, porque transformou a minha vida, e eu quero que outras vidas sejam transformadas. O que aconteceu?
agora os dois se unem e já não tem mais um só distribuindo folheto naquela esquina, agora são dois distribuindo folheto. Isso é para incentivar você, que às vezes um folheto que você entrega e pensa que não tem valor, mas alguém vai ler. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto você lê, você está ouvindo. Outra história muito edificante é a história de dois vendedores de sapato que foram enviados em missões separadas para a África. E ali eles iam ter que identificar as possibilidades de montar ali uma fábrica de sapato para vender sapato. O primeiro mandou o seguinte relatório: a perspectiva para vender sapato no país é absolutamente negativa, porque todos aqui andam descalço, ninguém usa sapato. O segundo mandou o seguinte relatório: a perspectiva para vender sapato aqui é fantástica, porque todo mundo aqui precisa de sapato, ninguém tem sapato, todo mundo anda descalço. Muitas das vezes, eu e você, como cristão, estamos no meio de muitas pessoas não crentes. A Bíblia, tem muitos não crentes, e às vezes a gente está ali no meio de um grupo de pessoas, numa empresa, que às vezes só existe você de cristão, e você acha difícil de anunciar o Evangelho porque só tem você de cristão. Quero falar para você, é uma grande oportunidade de você começar a anunciar o Evangelho aonde não tem ninguém que conhece a Cristo, porque todos estão sedentos da palavra de Deus e precisam de ter um encontro com o Senhor. E você foi escolhido por Deus para ser uma testemunha viva. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Responsabilidade minha e sua. Se você quer ter experiência com Deus, comece a assumir o ID de Jesus. Vá pregar, que Deus vai manifestar o seu poder através da sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e o seu ministério. Vamos orar. Eu quero convidar você para estar orando comigo nessa noite. Pai querido, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por ter nos dado o privilégio de transmitir mais uma vez a tua palavra. Pai, abençoa, Senhor, a cada lar que adentrou a tua palavra através das redes sociais. Abençoa cada vida, Senhor. Transforma o coração pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, que vidas possam buscar a Ti, para ter vidas de oração. Que servos do Senhor possam ser despertados para querer ter experiência com o Senhor, assim como os servos do passado, assim como os apóstolos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, mas muitas das vezes os cristãos de hoje mudaram, querem se adequar, querem que a Bíblia seja até do jeito deles, querem procurar a igreja que agrade a eles, mas não, Senhor, nós precisamos agradar ao Senhor, servir ao Senhor. Deus, toma, Senhor, o teu povo em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos. Pai, repreenda, Senhor, essa pandemia que está assolando o Brasil e o mundo, Senhor. Todos nós, Senhor, estamos sedentos da tua palavra, desejosos de voltar para junto, nos unirmos para adorarmos e glorificar o teu nome. Oh Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó
quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Mais uma vez. És invencível,
nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome